Retomando aqui o segundo bloco da ITRH 225, vamos direto aqui para o parágrafo 3º do artigo 6º, que traz para a gente que é apurado aí, né, o direito de férias na forma aí do parágrafo anterior, essas poderão ser concedidas e gozadas com antecipação do referido período, tendo em vista o cômputo final dos meses do efetivo serviço trabalhado. O que trazia, né, a parte anterior aí, né, a legislação anterior? Legislação não, né? O parágrafo anterior trazia, né, que o militar, no último ano do serviço dele, a gente poderia antecipar o gozo das férias. Então, se ele estiver no último ano de efetivo serviço dele, a gente antecipando essa antecipação, nessa medida de conceder e antecipar esse gozo de férias, ele vai levar em conta aí o cômputo final dos meses do efetivo serviço. E aí, né, a gente tem que pensar que se o militar ele não fechar o ciclo todo, né, completar para fins aqui pensando em ITRH nos 30 anos dele de serviço, a gente vai fazer a proporção na medida que ele tiver trabalhado aí, vai fazer o cálculo de quantos dias de férias ele faz jus. Se ele trabalhar 12 meses, ele faz jus a 25 dias úteis. E aí a gente faz essa proporção nesse cálculo. Artigo 7º. Pensando aí, né, o plano de férias das unidades do Corpo de Bombeiros deverá ser elaborado conciliando a necessidade do serviço, a legalidade da concessão de férias, seja férias anuais ou prêmio, o interesse do militar no decorrer de um ano, de forma que seja assegurada a continuidade dos serviços operacionais e ou administrativos de cada unidade. Então, quando eu penso em plano de férias, eu levo em consideração aí, né, a necessidade do serviço como prioridade, né? A primeira coisa que eu vou olhar é a necessidade do serviço, vou olhar a legalidade dessa concessão e aí também, né, para compensar ali no militar, eu levo em consideração o interesse do militar no período de um ano. Por quê? Eu programo as férias do ano seguinte. Então, passado aí os casos de necessidade de serviço, da legalidade, o interesse do militar, depois de conciliar, né, todos esses três, a gente vai montar o plano de férias da unidade. O gozo dessas férias anuais ou férias prêmio, ela deve aí necessariamente, vamos ver aqui, o gozo de férias anuais ou prêmio, ela tem que conciliar o interesse do serviço, observando a divisão equânime do efetivo por círculos hierárquicos e o percentual geral permitido por unidade, bem como a demanda operacional ordinária e de eventos, né, de forma que não ocorra redução do efetivo por posto ou graduação, tendo em vista a necessidade da administração e o cumprimento da missão constitucional. Então, quando eu penso em gozo de férias, eu vou levar, né, vou levar em consideração o quê? O que eu devo conciliar para o gozo de férias? A necessidade do serviço, com a divisão equânime do meu efetivo, pensando aí, né, na porcentagem do que pode sair de férias dentre aí os postos, né, e graduações que tem aí. E eu vou pensar também, né, que essa concessão, ela não pode reduzir o meu efetivo a ponto de prejudicar as atividades administrativas e a missão constitucional, né, a parte operacional do Corpo de Bombeiros. E aí fiquem atentos, né, com relação ao artigo 7º e ao artigo 8º. Se eu estiver falando em plano de férias, eu levo em consideração o interesse do militar no decorrer de um ano. Se eu estiver falando em gozo de férias anuais ou prêmio, eu levo em consideração o interesse do serviço. Pensando, né, que as duas são são coisas que podem confundir, levo em consideração o interesse de alguma coisa. Plano de férias, necessidade do serviço, né, a concessão de férias ali e o interesse do militar no período de um ano. Tem que alinhar. Não quer dizer que o interesse do militar vai prevalecer. Não, é um conjunto, né, de regras ali que nós vamos olhar. Agora, pensando no gozo efetivamente, eu vou pensar aí, né, no interesse do serviço. Quando eu vou efetivar o gozo, quando eu vou bater o martelo, quando aquele militar vai tirar férias, eu olho o interesse do serviço. Então, fiquem atentos com esse artigo 7º e o 8º aqui. Vamos lá para o artigo 9º. As férias anuais e ou prêmios serão publicadas em boletim interno. Para quê? Para que os militares eles conheçam, né, os meses o mês ali que ele vai estar de férias. E aí, né, nenhum militar vai poder alegar que ele não sabia que estava de férias. Então, não é obrigação da administração pegar na mão do serzinho lá, né, do filho de Deus e falar assim: meu querido, você está de férias. Não, não é. Por quê? Porque está publicada em boletim interno especial.
Ai, mas eu não leio. Então, errado está você, meu querido. Você deveria ler, as férias estão saindo lá. Você entrou, né? Você fez seu pedido lá, suas opções no plano de férias, o calendário foi adequado, né? Você tomou ciência lá daquelas férias aquelas férias iam acontecer. Se você não lembra, você não sabe, né? Não conseguiu consultar nos meios aí na intranet quando você estava de férias, o que você vai fazer? Acompanhar o boletim interno especial da sua unidade. Porque lá vão sair todos os meses de férias. Então, se vier aqui, né, que a administração, ela precisa avisar o militar individualmente? Não, ela vai publicar em boletim interno especial. E aí você vai lá e olha, né, se você tá de férias ou não, se você não souber. A unidade, ela deve publicar mensalmente o gozo das férias referentes, né, ao mês posterior, devendo atualizar o lançamento das férias lá no SIGP, antigamente, né, o mesmo sistema, Sistema Informatizado de Recursos Humanos, antes do fechamento da formatação de folha do pagamento no mês que antecede o gozo de férias. Então, quando eu lançar lá, né, no boletim interno especial as férias, quando eu publicar, na verdade não é lançar, né? No boletim eu vou publicar esse ato de férias lá, a concessão dessas férias, do gozo de férias, e aí vai ser depois lançado no sistema, atualmente no SIGP, né? No Sistema de Gestão de Pessoas. E aí, por que eu tenho que lançar antes? Para formatação de folha de pagamento. E vai sair, né? Vai ser publicado antes, porque eu preciso da publicação para fazer esse lançamento. E para o militar também ele ter tempo, né? De ver que ele está de férias e saber que no mês seguinte ele está de férias. A unidade, ela deverá, né, fazer a conferência minuciosa do relatório de férias anuais emitidos pelos registros do Sistema Informatizado de Recursos Humanos antes da formatação de cadastro mensal. Então, a unidade, né, pega aquele relatório que sai ali e confere se todos os militares estão lá lançados, se está tudo certo, né, por causa do pagamento desse abono que tem que ser feito na primeira parte lá que o militar for tirar as férias. Artigo 10º. O plano de férias, né, publicado no boletim interno especial, somente será alterado nos casos de extrema necessidade de serviço e interesse da administração. Então, né, se saiu lá as férias do militar para o mês de junho, mas eu não quero mais tirar férias no mês de junho, eu arrumei uma coisa muito melhor para eu fazer em agosto. Ok, programe suas férias no próximo calendário lá em agosto. Por quê? As férias anuais, elas só serão caçadas em casos de extrema necessidade de serviço e interesse da administração. Não tem interesse no militar na cassação de férias anuais. Férias anuais o militar tem que tirar, então o comandante tem que prever lá, e o calendário de férias é o planejamento, a programação. Então, a cassação só por extrema necessidade de serviço. A documentação comprobatória do motivo e justificação da alteração, ela deverá tramitar com prioridade, né, para os acertos aí nos respectivos atos e no sistema de recursos humanos. Por que ela vai tramitar com prioridade? Porque existe pagamento de abono, porque existem, né, acertos que têm que ser feitos aí para manter um controle dessas férias e desse pagamento de abono, né, para a informação não se perder. As férias anuais poderão ser gozadas no máximo 2 períodos, um dos quais com duração mínima de 10 dias úteis, de acordo com o interesse do serviço. Então, se cair lá, né, uma questão na prova falando assim, que não existe possibilidade alguma de que o militar tire 7 dias de férias. Tá certo ou tá errado, né? Tem que olhar aí, né, todo um contexto para a gente responder essa questão. E por que eu trouxe, né, essa questão, já que gera dúvida? Para que os senhores pensem, né, todas as possibilidades que possam acontecer aí e estejam preparados para a prova, né, que a prova, na hora que os senhores chegarem lá, os senhores, tipo assim, ria mesmo, né, da questão ali, porque a gente já conversou sobre todos os assuntos. Existe possibilidade do militar tirar 7 dias de férias? Existe. Que possibilidade seria essa? Se o militar ele tirou uma licença médica de 7 dias e esses dias não foram lançados em prorrogação, é uma possibilidade dele tirar 7 dias, já que são 7 dias restantes, né? Se a gente estiver pensando em 7 dias restantes. Então, é uma possibilidade. Se o militar internou, se o militar ele teve se ele contraiu núpcias e teve que caçar aí 7 dias úteis de férias dele e não teve como ele gozar esses dias em sequência, pode ser gozado depois.
Só que, o que nós temos que pensar aí na questão? A questão, se ela me trouxe que o militar programou as férias dele de maneira que o primeiro período de férias dele é de 7 dias e que os dias restantes vão ser tirados no segundo período. Não pode, né? Os outros 18 dias vão ficar para depois. Não pode. Se eu estou programando as minhas férias, o meu período mínimo são 10 dias. Então, a gente pode tirar ali, né? 10, 15, 11, 14, 12, 13, não tem problema nenhum na hora de programar. Agora, se eu lancei essas férias, e aí pensando, né? Que o militar fez a opção de tirar 10 dias e depois 15. Desses 10 dias, o comandante caçou 3 dias. Eu posso lançar 3 dias para o militar? Não vou poder lançar só esses 3 dias, por quê? Porque o militar ele tem 15 dias desse mesmo exercício, né? Desse ano que a gente está pensando, e foram caçadas 3. Então, o militar vai tirar 18 dias, porque eu não posso lançar menos que 10 dias para ele, se ele tiver mais que 10 dias para tirar. Então, prestem bem atenção nesse quesito, é um detalhe, mas se cair, agora os senhores já sabem, né? Responder de acordo com a instrução que a gente tem. Existe possibilidade de tirar 7 dias, como aquele primeiro exemplo? Existe, se forem os 7 dias restantes daquele exercício que foram caçadas. É uma possibilidade. Não é uma possibilidade de programação, tá? Artigo 12. Não haverá cassação de férias anuais a interesse próprio. Ocorrendo somente nas hipóteses aí de absoluta necessidade de serviço e por ato de ofício da administração com motivação expressa em ato publicado. Então, é aquela história, né? Tava de férias em junho, mas tem uma coisa boa para fazer lá em agosto, eu quero caçar minhas férias. Querer você até pode, efetivamente caçar elas não serão caçadas, porque não existe a possibilidade de caçar férias anuais por interesse próprio, só absoluta necessidade de serviço. Quais são, então, né, essas situações de cassação de férias? O que vai entrar aí no caso aí dessa cassação de férias, né? O que é absoluta necessidade de serviço? São também aqui 9 casos, vamos acompanhar aqui. A agregação, se o militar ele for agregado, né, ao respectivo quadro, exceto na agregação por excesso do quadro. O que é essa agregação por excesso? Por exemplo, se o meu DDQOD prevê que a instituição ela possa ter... vamos pensar aqui que ela possa ter 100 capitães na ativa, no quadro, né, do QOBM, por exemplo. E aí, na hora que for promover os militares, a gente promovemos ali e agora nós temos no quadro 102 capitães. 2 capitães aí vão ficar na situação de agregado. Por quê? Porque eles estão com excesso naquele quadro. No QOBM tem ali um excesso. Esse excesso, ele não é, em que pese, né, esse militar estar agregado, não é um caso de cassação de férias, porque é só uma situação que aconteceu, porque a gente tem mais pessoas, né, naquele posto de capitão do que vagas para esse militar. O que é diferente de uma agregação quando o militar ele vai para a campanha política, né, quando ele vai se candidatar, é diferente. Aí se o militar tá de férias e ele foi agregado, ele tá realmente fora, ele não tá exercendo função, né, nem nada do tipo. Então ele está agregado ali. E essa agregação, né, vai ser tratada de forma diferente. Então, pensem aí, né? Agregação por excesso no quadro é realmente ter mais pessoas do que o número de vagas que nós tínhamos, e aí não vai entrar num dos casos de cassação de férias. Pensando aqui, né, na linha B, ela traz pra gente a decretação de perda da graduação. Se o militar ele perdeu a graduação dele, é um caso de cassação de férias, porque se ele perdeu a graduação dele, ele não vai ser mais militar e não tem por que ele continuar de férias. Então, é um caso de absoluta necessidade de serviço e vai ser feita aí a cassação das férias. A linha C traz pra gente a decretação da perda do posto, que é o caso dos oficiais, né? Se o oficial, né, teve a decretação da perda do posto, também ele não é mais militar e aí não faz sentido que ele tire férias. Ele não tem mais, né? Ele não faz mais parte da instituição para que ele tenha ali as férias. A linha D, início do cumprimento de pena privativa de liberdade imposta pela justiça.
Se o militar ele está preso, ele está com a pena privativa de liberdade, as férias também são cassadas e é extrema necessidade de serviço. Permanência do militar para exercício de atividades especializadas. Então, o militar ele é especializado em uma atividade e aí não tem ninguém, né? Não existe uma possibilidade de que alguém faça aquela determinada atividade. Só ele pode fazer. Então, eu casso as férias desse militar por necessidade aí de atividades especializadas. Prescrição aí de internação hospitalar. O militar internado também vai ter as férias cassadas, bem como aquele militar que tiver de licença médica em repouso em casa. Os casos de internação e licença médica, as férias são cassadas. Transferência para reserva não remunerada, seja ela compulsória ou a pedido. O que é a transferência para reserva não remunerada, para reserva remunerada compulsória? Reserva não remunerada, né? Compulsória. É aquela, né, que o militar, se ele assumir um cargo público em outra instituição ou numa instituição privada, né, se ele assumir numa instituição privada, né, se ele quiser algum outro emprego, ele vai pedir, e aí ele vai para a reserva não remunerada, e se ele assumir um cargo não eletivo, aí, por mais que se ele ficar por um período superior a 2 anos, por exemplo, ele vai para a reserva não remunerada. A transferência para reserva remunerada, seja compulsória ou a pedido. Compulsória, se ele tiver atingido o tempo limite de permanência na instituição, e a pedido, se ele fez o pedido para ir para a reserva. E aí esses militares, né, enquanto fecha a pasta dele, enquanto tá vendo, né, se tá tudo certo mesmo, conferindo, eles ficam agregados ali na situação funcional 24, aguardando a transferência para a reserva. Artigo 13. O documento de origem da solicitação da cassação de férias deverá constar o ciente do militar, porque foi publicado no boletim interno especial que ele estaria de férias, né, mensalmente publicado lá com o mês subsequente, né, o mês seguinte das férias lá, então ele tem que dar ciente, quem que pese ter sido publicado lá no boletim interno especial as férias dele. Existe um motivo aí, uma necessidade do serviço que ele não vai poder gozar essas férias, tirar essas férias. Então, além dele dar esse ciente lá, a gente vai precisar aqui também, ó, trouxe aqui na norma, o despacho do chefe dele, seja o diretor, o comandante, né, o chefe aí que tiver. E ainda, né, a exposição, ele tem que colocar lá o chefe, a exposição circunstanciada, né, e precisa nesse ato. Virar e falar assim, dentre essas opções de cassação de férias, eu estou cassando as férias desse militar por este motivo. Por exemplo, o desempenho de atividade especializada. Não, o militar tá com uma pena privativa de liberdade, e aí eu coloco lá, né, que esse militar, o motivo, eu não, né? O comandante despacha e coloca o motivo lá naquele ato. E a publicação desse ato, ela vai acontecer em boletim interno e obrigatoriamente, né? Quais informações vamos acompanhar aqui que tem que ter nesse ato? Tem que ter o número de dias cassados, o BI que publicou o quê? O gozo dessas férias anuais e ainda a qual exercício de férias anuais, né? E a efetivação e o lançamento no sistema informatizado. Por quê? Eu preciso, né, falar que esse militar aí, olha, eu estou caçando as férias desse militar, são férias alusivas aí ao ano de 2022, eu estou caçando 7 dias de férias dele e essas férias foram concedidas no ato tal, publicado no BI tal. É explicar mesmo, né, de onde, que férias são essas que eu estou caçando. Se houver, né, férias caçadas, não vai ser permitido, em hipótese alguma, o lançamento de novo período de férias anuais com o lançamento de abono. Então, se eu tenho ali férias caçadas de 2021, eu não posso, em hipótese alguma, lançar minhas férias 2022 para receber o abono, sendo que eu ainda tenho férias 2021 para poder gozar. Então, tem que ser em ordem cronológica. Eu vou gozando as minhas férias da mais antiga para a mais recente, mesmo porque o militar ele não deveria ter férias atrasadas. Se ele tem férias atrasadas, ele precisa tirá-las. Por quê? Porque existe um prazo limite para o gozo dessas férias. E esse prazo é o quê? 24 meses, 2 anos. Vamos falar certinho, né? É 24 meses, mas vamos especificar como que são esses 2 anos. O militar ele tem 12 meses para tirar as férias e as férias lançadas, né, que foram caçadas e não gozadas,
podem ser tiradas no ano seguinte por um período, um novo período de 12 meses, um novo período de 1 ano. E aí, se esse militar ele não tirar novamente, né, essas férias no período de 1 ano, essas férias lançadas, caçadas e não gozadas, elas vão para vantagem. Por isso, os 2 anos. Então, a regra é tirar no primeiro ano e se elas forem caçadas, eu posso tirar nesse segundo ano. Depois desse segundo ano, elas vão para vantagem do militar, ok? Vamos finalizar aqui esse segundo bloco e daqui a pouco a gente retoma os nossos estudos para o terceiro bloco da ITRH 225.